Agora, uma das coisas que a gente vê, de um modo geral, nas empresas familiares é a informalidade, muitas vezes, do registro da tomada de decisão. Então, muitas vezes as decisões são tomadas na mesa do almoço, de domingo, no jantar, e as coisas começam a acontecer, e onde é que está escrito isso? Quem falou? Depois não se lembra bem. E quando a gente está falando muitas vezes de uma propriedade lá na frente, não, mas o meu avô me disse que 20% era meu, mas onde é que está escrito isso? É por aí, doutor? Eu vou um pouco mais além do que essa questão e eu acho que pela experiência de vida que eu tenho, os cursos que eu faço, e surpreendam-se vocês, não são cursos jurídicos, são cursos de alta performance, são cursos onde se entende o ser humano. O que acontece? As famílias e a sucessão das famílias, principalmente aqui na nossa região, os pais criaram empresas que saíram do nada, então nós temos aí diversas histórias pautadas por isso, né? Aqui em Farroupilha, a família Grandene, em Caxias, a família Randon, a Marco Polo, enfim, nós temos aí inúmeras histórias de empreendedores que do nada montaram verdadeiros impérios. E aí vem a hora da sucessão, e é exatamente esse ponto que tu coloca. Quem decide, como se faz, por onde se anda. Tem uma coisa muito interessante, Rogério, que são os perfis comportamentais. Por muitas vezes o pai elege um determinado filho para que ele prossiga, seja ele o legado, o sucessor do negócio. Só que às vezes esse filho ele tem um perfil comportamental que não está de acordo com aquilo que se espera, com essa questão que se tem, né, de o filho suceder a empresa, ter a empresa ou querer a empresa. Eu noto que na história de muitos amigos que a coisa foi imposta. Então, esta questão de tomada de decisão, de se poder fazer as decisões familiares hoje na mesa do almoço, elas realmente são muito ultrapassadas. Então, hoje, o que a gente tem visto nos exemplos aí onde se tem efetivamente sucesso, eu digo o caso Randon, meu amigo Daniel Randon, os filhos foram preparados. Então, os pais fizeram um trabalho as famílias têm um trabalho de governança, existem várias famílias como a Randon, como os Bartelli aqui em Farroupilha, que eles têm o home office não, desculpa. Family office. Family office, obrigado. Family office, onde a gestão da família é profissionalizada. Então, muitas vezes, é importante que aquele filho que não está muito ao par dos negócios ou que não se presta para aquele negócio, ele fique sim mantido o patrimônio dele, mas que não tenha nenhuma ingerência sobre as decisões, né, para que a empresa prospere, para que a empresa prossiga, né, com as suas atividades. Então a gente vê muito isso, mas essa questão de estudar o comportamento de cada familiar, de entender o que cada um dos entes familiares quer, para mim é a diferença do negócio. Porque muitas vezes se pode chegar à conclusão de que o melhor local onde um determinado familiar pode colaborar com a empresa é do lado de fora dela. Exatamente. E ele não tem o perfil, não tem o preparo, de repente pode ser uma pessoa extremamente competente para alguma outra atividade, mas não aquela atividade que está dentro da empresa, não é verdade? Exatamente. Essa questão da sucessão empresarial ela é muito, muito, muito séria, né? Porque nós vemos no dia a dia filhos não preparados ou que realmente não haviam nascido para aquilo, não queriam aquilo, foram impostos aquilo, foram levados a arruinar um patrimônio aí construído ao longo dos anos. Então, realmente, é muito importante se entender isso, entender o perfil comportamental, entender o ser humano para que as empresas aí prosperem. Mas vamos explorar um pouco a questão da regularização fundiária, porque na minha experiência também com consultoria em empresas familiares, a gente vê muitas vezes problemas que são deixados de geração para geração em função da falta de formalização dos atos, né? Eu citei aquele exemplo do avô que chegou e deu para o neto 10% das terras de boca e ficou na cabeça do avô, ficou na cabeça do neto, ninguém mais sabe disso. Um dia este avô vai para o lado de lá e o neto diz assim, não, olha, o avô me deu aqui 10% dessas terras. E aí o resto da família diz assim, quem disse? Onde é que está isso? Como é que pode se evitar justamente esse tipo de situação? Tu sabe, Rogério, que hoje eu comentava aí fora dos bastidores, antes de entrar aqui, 70%, não estou falando de 70% das propriedades no território nacional
não tem título de propriedade. 70%? 70%. Nossa. É esse mercado hoje que nós, com muito orgulho, somos, né, a maior empresa aqui do Rio Grande do Sul já nesse mercado, 70%. O que acontecia? Ao longo dos anos, e é exatamente o que tu pegaste, as propriedades, os lotes, as cidades foram se constituindo e se consolidando dessa forma, da forma que está. Eu pego, por exemplo, aqui a nossa região, onde nós falávamos antes, se criaram, Caxias, por exemplo, saiu de uma cidade agrícola, né, uma cidade que cultivava uva, e se tornou o segundo maior polo metal mecânico do Brasil nos anos 70. Então tu imagina a quantidade de empregos que isso acabou atraindo, a quantidade de gente que acabou vindo para a nossa cidade. E aí acontecia o quê? As pessoas se instalavam, vinham para a cidade, Caxias tinha o centro dela regularizado e urbanizado, e os arredores da cidade era a zona rural. Então, naquela ocasião, os nossos antepassados acabavam vendo, né, uma grande oportunidade de fomentar as terras, de vender a área, alguns até alugavam e permitiam que construísse, e aí a coisa foi tomando uma proporção que é o que se tem hoje. Então é uma cidade irregular que engole a cidade regular. Então, em Caxias, as pessoas não aguardavam, não buscavam a urbanização, não faziam os pedidos de urbanização junto à prefeitura. Simplesmente vendiam por contrato e a cidade foi se constituindo. Mas foi se constituindo sempre às claras, aos olhos de todos, inclusive dos próprios municípios, que não fiscalizavam, fechavam o olho e deixavam as coisas acontecerem, porque também convinha, né, os impostos, tudo que se trazia. E aí aconteceu o Brasil, aconteceram as cidades brasileiras. Hoje, existe uma lei federal, tá? Uma lei federal que contempla esse processo, esse projeto de regularização. Acabou se enxergando através da REURB toda essa situação irregular que o Brasil tinha e que precisava ser enfrentada. Então lá em 2017 se travou um marco e a partir de então se iniciou de forma aí bastante significativa os processos de regularização.